Olá, alunos do curso de Ciências Agrárias. Vamos dar início à unidade número 3. A unidade número 3 contempla 4 sistemas. Primeira aula, o sistema urinário. Segunda aula, o sistema digestivo. Terceira aula, o sistema nervoso central e periférico. E, por fim, o sistema endócrino. Então, vamos entender um pouquinho, vou explanar para vocês um pouco sobre essas 3 aulas, as 4 aulas que aqui estão. Então, a primeira aula é relacionada ao sistema urinário. O sistema urinário, vamos entender um pouquinho o sistema urinário, como que ele funciona. Quais são as estruturas responsáveis pelo sistema urinário? O que faz o sistema urinário? Então é importante. Qual é a função dele? É um órgão responsável pela filtração de sangue, beleza? Como que ocorre isso? Como que ocorre essa filtração de sangue? Que estruturas estão envolvidas para filtrar esse sangue? Como que ocorre uma das funções importantes do equilíbrio hídrico que os rins fazem? Quem é que faz isso? Quais são as estruturas? Como que faz? Por que fazem? Então, tudo isso nós vamos tentar, durante essa aula, tentar entender. O que é uma pressão osmótica? O que é um equilíbrio iônico? Para que serve isso? Então, nós vamos tentar, durante esse período, explanar para vocês a respeito de cada item desse, para que serve. Os seus rins, qual a função dos rins? O que tem nos rins? Quais são a estrutura dos rins? Quais são as camadas dos rins? O que é um néfron, né? A unidade morfuncional renal. Para que serve o néfron? Serve para quê? Para a produção de urina, porque é nela que vai ser filtrada a urina. Néfron é a unidade morfuncional, morfo, estrutura anatômica, funcional de função. Então, nele ali que vai ocorrer o quê? A filtração no glomérulo. O que é o glomérulo? Né? Cápsula de Bowman. O que é o tubo contorcido proximal, distal, as alças de Henle? Para que serve? Ducto coletor, hilo renal. Então, vamos tentar entender um pouco sobre isso aí. Então, como que funciona, né, a filtração renal? Como é que dá origem à urina? O que é a urina? Né? Como que parte do filtrado, do ultrafiltrado, ele retorna? Por que retorna novamente para o organismo? Que é a reabsorção. Então, isso aí tudo a gente vai entender. A segunda aula é a respeito do sistema digestivo, importante para a produção animal. Para a gente entender como que a gente deve ofertar o alimento aos animais. Por que eu oferto uma ração peletizada, farelada, triturada? Por que é isso? Eu tenho a resposta onde? Na fisiologia. Então os animais recebem essas rações, esse tipo de alimento, em função do quê? De uma série de situações relacionadas à fisiologia digestiva. Qual a função da fisiologia digestiva? Aprender o alimento, digerir o alimento e absorver esse alimento. O alimento que não for absorvido vai formar o bolo fecal, as fezes. Mas como que ocorre isso? Então, na cavidade oral, por que tem os dentes? Para que servem os dentes? Para que serve a língua? Para que serve o palato mole e o palato duro? Após essa ação, o que ocorre? A deglutição. Então, depois de deglutido, o alimento, como que ele é transportado até a cavidade gástrica? Através do esôfago. O que é o esôfago? Como que ele é? Como é que ele funciona? Então, vamos entender um pouquinho isso. Na cavidade gástrica existe uma diferenciação em relação aos monogástricos e ruminantes. Tá? As aves também têm uma diferença. As aves apresentam o esôfago, depois tem uma dilatação, que é o englúvio, ou papo, que vocês conhecem. Depois do englúvio ou papo, que ele só serve de armazenamento para alimento, tem uma pequena porção do esôfago, depois vem o ventrículo e o proventrículo. Tá? O som químico, depois a moela, que é o proventrículo, que é responsável pela trituração. Ok. Nos ruminantes, a cavidade gástrica é dividida em 4 compartimentos. Rumen, o retículo, o omaso e o abomaso. O rumen, na fase inicial da vida dos animais, durante a amamentação, o rumen não tem função, mas vai adquirir função de acordo com o desenvolvimento do animal. Já começa a ter acesso a alimento fibroso, então começa a desenvolver o rumen. Vamos entender por que funciona isso. O que faz o rumen? Fermentação. Fermentação de quê? Do alimento que foi ingerido. Né? O rumen, o retículo, o omaso, o que faz? Eles são responsáveis por uma seleção durante as passagens do bolo alimentar até chegar no abomaso. O alimento tem que chegar no abomaso? Sim. O abomaso é o estômago químico dos ruminantes. É lá no abomaso que ocorre a digestão propriamente dita. É dali a última fase para depois ser absorvido. Nos monogástricos,
A cavidade gástrica só é dividida por regiões. A região cárdica, fúngica e pilórica. Função é idêntica do abomaso. Química. Para quê? Para digerir o nutriente. Depois de digerir o nutriente, qual é a função da digestão? Reduzir, facilitar o máximo possível a absorção. Então ali vai ocorrer uma série de reações. Dentro um item importante dentro da digestão gástrica é o ácido clorídrico, produzido naturalmente por algumas células que compõem essas regiões do abomaso, da cavidade gástrica dos monogástricos, né, principalmente na região fúngica, e nas aves, tá, no ventrículo. Então pronto, essas regiões vão ser responsáveis pela essa produção. Para qual a função? Digerir, reduzir a partícula, para o próximo passo. Algumas situações vão ocorrer. Como que ocorre? A digestão das proteínas já começa nessa região. Né? Após isso, ocorre a passagem do bolo alimentar para o intestino. Qual é a primeira porção do intestino? Duodeno. Duodeno jejunino faz parte do intestino delgado. Seco, colo reto, ânus e cloaca nas aves já faz parte do intestino grosso dos animais. Então, nessa primeira porção do intestino delgado ocorre a absorção dos nutrientes, que vão ser lançados para as células que estão esperando nutrientes. Tá bem? Junto com nessa digestão, há também a necessidade de que sejam lançadas enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas são lançadas por glândulas, que a gente denomina de glândulas acessórias. Quais são essas glândulas acessórias? A porção exócrina do pâncreas e o fígado. O fígado lança seus constituintes, que vai formar bile. Para animais que têm vesícula biliar, vai para a vesícula biliar, depois é lançado a bile diretamente para a luz intestinal, no duodeno. Animais tipo equinos, os equinos não apresentam vesícula biliar, vai diretamente do fígado para o duodeno. Para quê? Fazer a digestão de gorduras, dos lipídios, dos carboidratos. Para quê? Para que esses carboidratos, esses lipídios e a parte final das proteínas sejam absorvidas. Absorvidas para onde? Para ser distribuída pelo sistema orgânico para todas as células do organismo animal. Feito isso, o que não for absorvido vai formar o bolo fecal. A próxima aula é o sistema nervoso. O sistema nervoso é importante para entender o que é um neurônio, como que é formado o neurônio, o que é uma sinapse, né? Qual é a configuração de um cérebro das espécies, o que são os dendritos, o que são os neurônios sensoriais, o que é um corpo celular. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Tá? Os neurônios que correm a sinapse, né? Principalmente neuromuscular, neuroglandular. O que acontece? O que faz isso? Vamos entender. Os nervos espinhais, né? Então, vamos entender um pouquinho sobre essa estrutura toda. E por fim, o sistema endócrino, que é responsável por a produção de hormônios. Os hormônios são importantes para que ocorra ações em algumas glândulas, tá? Principalmente as glândulas responsáveis pela reprodução. Exemplo, o hipotálamo. O hipotálamo ele é induzido à produção de um hormônio chamado luliberina. Essa luliberina é liberada até a adenipófise. Na adenipófise ela induz a produção de dois hormônios importantes, folículo estimulante e luteinizante, que são importantes para a reprodução, para a maturidade sexual, para a reprodução em si dos animais. Então, nós vamos entender como que funciona. A glândula tireoide, o que ela faz? A paratireoide, o que faz a hipófise? Então, todas as suprarrenais, essas glândulas, vamos tentar entender como que ocorre nessa disciplina aí, ok? Então, conto com a presença de vocês. Qualquer coisa para nós tirar as dúvidas, estamos à disposição.